Bom, então, outra vez, eu parabenizo a professora Clélia pela coordenação deste projeto, a relação bonita, uma parceria na pesquisa, no estudo e na pesquisa em teologia, do programa de pós-graduação da PUC do Paraná e a Universidade Católica de Rondônia. E após 2 anos, então, desta linda parceria, dessa convivência acadêmica, agora realizando esse seminário, né, interinstitucional, no qual, além de conferências, debates, discussões, os estudantes, as estudantes podem partilhar suas pesquisas, né? Por isso, com alegria, nós iniciamos esta sessão ou mesa redonda, né, na qual isso pode acontecer. Bem-vindo, Marcial, que alegria estarmos juntos na coordenação desta mesa. Bom dia a todos e todas, né? Muito bom se reencontrar. E nós temos aí uma sequência, né, de partilhas. Estamos aí com o Luiz Fernando, Márcio Damião, o Irã e a Selma. Os primeiros foram sob orientação do Elias, já o Irã e a Selma comigo. Então, passo a palavra para o professor Elias e a gente começa a abrir o espaço aqui para as apresentações, ok? Ok. O tempo estabelecido para cada um é quanto mesmo? 20 minutos. Olha, 20 minutos para cada pesquisa? Cada aluno? Sim? Ok, que bom. Ok, então aqui inicio com meus orientandos e agradeço-os por terem me suportado, me acolhido, terem caminhado comigo, enfim, durante esses 2 anos, né, na pesquisa. O Luiz Fernando, que desenvolveu o tema da contextualização histórico-teológica da cidade, caminhos para a evangelização nas cidades da Diocese de São João da Boa Vista. E o Márcio Damião, que trabalhou a diversidade religiosa no Acre, com foco nas relações ecumênicas e interreligiosas do Instituto de Fé e Política, ok? Então, passo logo a palavra para o Luiz Fernando para que partilhe conosco a sua pesquisa, os resultados a que chegou e, em seguida, ao Márcio. Bom dia, Padre Elias, bom dia aos demais professores, aos colegas aí e aos demais que estão participando da mesa redonda. É uma alegria poder partilhar com vocês essa pesquisa. Vou apresentá-la por meio de alguns slides e depois fico aberto aí, caso alguém queira fazer alguma consideração. Os senhores estão visualizando? Sim. Ok. Então, eu sigo aqui. Então, como o professor Elias já disse, né, o tema da minha pesquisa é uma contextualização histórico-teológica da cidade, caminhos para a evangelização nas cidades da Diocese de São João da Boa Vista. Quando eu entrei nesse projeto, né, do MININTER, do mestrado entre a Católica de Rondônia e a PUC do Paraná, obviamente, eu não sou da região amazônica. Contudo, num período que eu servi a Conferência dos Bispos do Brasil, eu pude visitar várias dioceses e vários estados da região amazônica, então conheço um pouco da realidade a partir das assessorias e a partir de momentos de convivência fraterna que eu vivi nessa região. E depois, durante a minha apresentação, eu vou dizer especificamente uma contribuição da região amazônica para com a minha diocese, que está aqui no interior do estado de São Paulo. Então, o meu orientador, Padre Elias, e o dia que eu fiz a defesa da dissertação, estavam na banca o professor Mário Sanches e também
o padre Stefano Raschetti. As motivações que me levaram à escolha dessa pesquisa, elas se dão a partir de um princípio, né? Eu nasci numa cidade pequena do interior paulista e na minha caminhada formativa, posteriormente, tanto no período do seminário, que eu morei em São Paulo, quanto como presbítero, eu servi a CNBB morando em Brasília, eu tive a possibilidade de morar em duas grandes metrópoles. Contudo, retornando depois para o interior de São Paulo para exercer meu ministério aqui na coordenação de pastoral, que foi a missão que o meu bispo me confiou, eu passei por um choque. E que choque era este? O de perceber que aqueles desafios na evangelização que eu encontrava em uma grande cidade como São Paulo ou Brasília e as tantas outras capitais que eu passei no período das assessorias, aqueles desafios também marcavam a cultura aqui da minha diocese, que é uma diocese de interior. São 18 municípios que, conjuntamente, formam uma população de um pouco mais de 500.000 de habitantes, né? Então, foi a partir dessa provocação que eu, quando fui fazer o mestrado, pensei em ampliar um pouco mais o conhecimento nessa direção. E também a outra provocação é que no período que a Conferência dos Bispos foi preparar as atuais diretrizes da ação evangelizadora, 2019, 2023, eu estava residindo em Brasília e participei muito das discussões da preparação das diretrizes, né? E eu me lembro que os tantos assessores que passaram por lá para ajudar os bispos trabalharam muito esse aspecto da teologia no mundo urbano, a teologia nas cidades, e foi um tema que na época despertou-me muito interesse, né? E inclusive faço menção das próprias diretrizes, aonde isso fica bastante elucidado, né? A igreja enfrenta um desafio que está diretamente relacionado à sua missão, a transmissão de uma fé integral no interior de uma cultura em rápidas e profundas transformações. Um dos desafios mais O Luiz relevantes... Fernando, com Pois licença, não, padre. eu não sei se você está tentando passar algum outro slide, para mim, pelo menos, ainda está no primeiro. Ah, não apareceu? Aqui para mim está Não. aparecendo. Então, um minutinho, que eu vou tentar. Dessa maneira Ok, aparece? ok. Tá, Sim. então vou manter dessa maneira aqui. Sim, Certo. se quiser fazer tela cheia, favorece também o texto. É um pouquinho É porque longo. estava na tela cheia para mim, mas aí Ah, tá bom. Ok. parece que não estava para todos, então. Fica para todos agora? Sim. Ótimo. Sim. Ótimo. Obrigado. Então, retomando, a igreja enfrenta um desafio que está diretamente relacionado à sua missão. A transmissão de uma fé integral no interior de uma cultura em rápidas e profundas transformações. Um dos desafios mais relevantes é, sem dúvida, a cultura urbana, pois o nosso mundo vai se tornando cada vez mais urbano, das diretrizes da ação evangelizadora na Igreja no Brasil, 2019 e 2023. Então, o objetivo geral dessa pesquisa foi refletir a presença da Igreja na cidade, no período contemporâneo, procurando lançar pistas para a ação evangelizadora da Igreja em meio à cultura urbana e num locus específico, que no caso é a diocese onde eu exerço meu ministério, Diocese de São João da Boa Vista, no interior de São Paulo. Para situá-los, nós estamos exatamente no meio do caminho, entre Campinas, 1h30 de Campinas, 1h30 de Ribeirão Preto, que é a província eclesiástica a qual essa diocese pertence. Então, nós estamos aí bem no meio do caminho dessas duas grandes arquidioceses do interior de São Paulo, né? E São João da Boa Vista, uma diocese pequena de 18 municípios rurais. Objetivos específicos, né? Primeiro, contextualizar a igreja no âmbito das estruturas físicas e das relações humanas e sociais da cidade,
para uma missão no contexto urbano. Segundo, fazer uma leitura teológica da cidade, reinterpretando os princípios bíblicos e doutrinais da fé cristã em diálogo com a cultura urbana. Terceiro, apontar caminhos que possibilitem a ação evangelizadora nas cidades da Diocese de São João da Boa Vista. Uma característica dessa pesquisa foi a possibilidade de fazer a leitura de textos da igreja local. Primeiro, o plano de evangelização da Diocese. Segundo, as atas do nosso primeiro sínodo diocesano. E terceiro, relatórios da visita ad limina que o nosso bispo fez o ano passado ao Santo Padre. Então, todos esses textos locais ajudaram também, serviram muito essa pesquisa. O esquema da dissertação foi esse: uma introdução, a contextualização da cidade, do mundo urbano, a leitura bíblico, histórica e teológica da cidade e a evangelização nas cidades da Diocese de São João da Boa Vista. Sobre os dois primeiros capítulos, eu vou me aprofundar muito pouco, porque não tem, assim, grandes novidades, né? São leituras de textos que já estão publicados sobre pastoral urbana, sobre teologia na cidade. Obviamente, eles deram um embasamento para eu chegar no ponto fulcral da pesquisa, que é o olhar específico sobre essa diocese, né? Mas alguns elementos aqui para nós nos familiarizarmos com o assunto. Você está no slide 4, Luiz. O senhor? Acho que todos nós estamos no número 4. Então, peraí. Contextualização da cidade. Agora sim, mudou. sim. Agora mudou. Então, Viu? estava Pra mudando mudar, para mim, não estava mudando para o senhor. para mudar Eu não vou é no manter nessa cursor. tela menor, pelo menos todos estamos vendo a mesma coisa. Pode ser? Isso, mas Ok. para mudar de fato não é no cursor, é ali à esquerda da tua tela no manual. Você vai ter que achar lá Se você vai no cursor, às vezes ele engana a gente, né? Mas tudo bem, o importante é ir dando uma olhadinha, Não, atualizando. eu acho que Uhum. Tu conseguem visualizar assim? Sim, agora está na contextualização da cidade. Antes Certo. estava lá na Então, apresentação ainda. Certinho. Então, sobre contextualização da cidade, né? Partindo de um texto do antigo Instituto Nacional de Pastoral, que agora, inclusive, a conferência tem retomado os trabalhos dessa instituição, né? Então, convém ressaltar que a cidade é um todo complexo e diversificado. E com essa afirmação é possível pensar a cidade como um espaço da diversidade, lugar do encontro de múltiplas realidades. Então, a cidade desenvolve-se num território que não é algo meramente físico, mas é entendido como um espaço humano, geográfico e social. E quais desafios que essa cidade apresenta? 3 desafios sociais, principalmente porque a cidade é marcada pela exclusão. Na cidade tem espaços privilegiados, espaços excludentes, onde aqueles que estão nos espaços excludentes, muitas vezes, ou na maioria das vezes, não vão ter acesso a alguns espaços privilegiados. Temos desafios econômicos, principalmente pautados pela política de mercado neoliberal. O capital vai se tornando mais importante que a pessoa, e desafios políticos, de políticas públicas e das diferentes políticas de governo. As diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil afirmam que, no atual contexto da sociedade, os maiores desafios presentes são o da cultura urbana. Isso não se dá somente porque as pessoas estão residindo na cidade, mas porque adotam um estilo de vida da cidade que configura um novo modo de pensar e de produzir a cultura, inclusive naquilo que toca os relacionamentos interpessoais. Pensar que os desafios do contexto urbano não tocam só as grandes cidades ou metrópoles, mas tocam todos os lugares, né? Inclusive, nesse simpósio que nós estamos tratando
das vocações amazônicas, mesmo regiões amazônicas distantes dos grandes centros, com características muito próprias da região amazônica, mas essa cultura, essa maneira de pensar chamada urbana, também vai adentrando os lugares mais longínquos, né? Ou, no caso aqui meu, de uma diocese interiorana, também vai chegando essa cultura, esse modo de pensar que a cultura urbana vai produzindo. Uma definição de cultura urbana, porque foi uma das questões que os professores no período da pesquisa me questionaram várias vezes, como que se definiria essa cultura urbana, né? Qualquer definição empobreceria o termo. É possível fazer leitura das marcas de uma cultura que se desenvolve em contextos urbanos. Então, que marcas seriam essas, né? Quando se fala de urbano, como uma cultura que pode relacionar-se com a reflexão pastoral. Está se indo muito além de uma simples percepção ou captação de dados, mas trata-se de um processo epistemológico que envolve as mais diversas categorias: econômica, geográfica, política, cultural, social, religiosa. Enfim, percebe-se que hoje a cidade é um espaço de pluralidade, no qual não se encaixam mais as tentativas de uniformização. Nesse sentido, o documento de Aparecida caracteriza a cultura urbana como híbrida, dinâmica, mutável, pois amálgama múltiplas formas, valores e estilos de vida e afeta todas as coletividades. Então, o documento de Aparecida 58 aponta essas marcas para uma possível tentativa de definir a cultura urbana. Obviamente, qualquer definição empobreceria o termo. E essas marcas na Diocese de São João da Boa Vista, né? A pesquisa quer lançar um olhar sobre a caminhada de evangelização da Diocese de São João da Boa Vista, né? Como eu já afirmei, uma pequena diocese do interior do estado de São Paulo, com marcas da cultura urbana. Eu vou avançar um pouquinho, porque o nosso tempo é limitado, vem para os demais colegas apresentarem as suas pesquisas, mas aqui eu fui trabalhando alguns conceitos que são muito presentes nos manuais, nos livros, nas publicações sobre pastoral urbana. Mas talvez valha a pena, ao menos, destacar um elemento do texto do padre Comblan. A cidade não é apenas o vínculo que une os indivíduos e as suas associações, o vínculo dos intercâmbios e da comunicação de onde procede a liberdade. É também uma comunidade global, é totalidade, e não simplesmente totalidade material, mas um conjunto de dimensões relacionadas, é totalidade humana. Então, não pensar a cidade como um espaço geográfico, mas pensar a cidade como um espaço de relações humanas. É muito importante olhar com essa perspectiva. E chegando especificamente à evangelização nas cidades da Diocese de São João da Boa Vista. Considero que aqui se chega na parte mais específica e particular da pesquisa. Depois de uma contextualização das cidades, da cultura urbana, de uma leitura bíblica, histórica, que não deu tempo de nós abordarmos tudo aquilo que biblicamente, historicamente, teologicamente pode se falar das cidades, mas se chega à Diocese de São João da Boa Vista, considerada pequena nos padrões de outras dioceses brasileiras, mas, contudo, afetada tanto quanto pelo fenômeno da cultura urbana. A Diocese de São João da Boa Vista, mesmo sendo uma diocese de interior, sofre os mesmos impactos da cultura urbana de uma grande capital como Brasília, por exemplo. O novo plano de pastoral da diocese seria o primeiro dentro do pontificado do Papa Francisco, com importantes textos como Evangelii Gaudium, Amoris Laetitia, Christus Vivit, Laudato Si, e posteriormente, com o plano já em andamento, os textos da Querida Amazônia e Fratelli Tutti. Para a elaboração do plano diocesano de pastoral,
foi solicitado por uma assembleia que nós tivemos, uma retomada de um primeiro sínodo diocesano que nós vivemos de 96 a 2000. E nesse sínodo diocesano, em preparação para a virada do milênio, no ano 2000, na ocasião, eclodiram 3 urgências: jovens, família e os pobres, que depois nós substituímos esse conceito pobres por pastorais socio-transformadoras, né? Mas aqui eu cito o conceito que foi abordado na época, 96 a 2000. E aqui trago uma questão, o que significou esse sínodo para nós, né? O sínodo da época, ele ocupou um importante papel na caminhada eclesial da diocese. E foi, de fato, a grande implantação da eclesiologia do Concílio Vaticano II, pois trouxe uma nova tônica e valorização do papel dos leigos, leigas, abriu na diocese um processo de escuta de todos, não somente do clero, e ainda lançou a diocese para a missão. Conhecendo o contexto da nossa diocese, nós tivemos um bispo por 30 anos quase, e a nossa diocese viveu dentro de uma bolha muito marcada por movimentos, e movimentos todos advindos da Europa. Cursilho de Cristandade, Caminho Neocatecumenal, Renovação Carismática Católica, Focolares. Obviamente, esses movimentos trouxeram seus contributos para a nossa diocese, mas impediu também a diocese de viver uma dinâmica teológico-pastoral mais encarnada na realidade latino-americana. Essa foi uma marca da nossa diocese. Então, o sínodo, na época, foi uma tentativa, né, depois de quase 30 anos de um episcopado marcado pela tônica dos movimentos, foi uma tentativa de nós irmos olhando para o Vaticano II e nos perguntarmos o que esse concílio diz à nossa realidade, né? E não só o que movimentos que vieram da Europa dizem à nossa realidade. Contudo, depois de um sínodo bem vivido, nós tivemos muitas atas, o nosso sínodo teve pessoas marcantes, né? Luciano Mendes Almeida, Cláudio Umes, tivemos aqui o padre João Batista Libânio, grandes teólogos que naquele momento estavam contribuindo com a igreja e são de grande peso até hoje, estiveram presentes aqui conosco. Então, o sínodo nos ajudou a ampliar muito o olhar, a reflexão. Contudo, o nosso bispo foi transferido para o Rio Grande do Sul. O novo bispo que chegou sepultou o projeto do sínodo, e aí tem algumas características que nos impediram de viver o sínodo. O forte clericalismo, é uma diocese pequena, de 500 mil de habitantes, mas com mais de 200 presbíteros, é uma diocese com muitos presbíteros, com pouca missionariedade. O foco era construir uma nova cúria, um novo seminário e o sacramentalismo litúrgico, né? Muito marcado também pela tônica do conservadorismo, da tradição litúrgica. Com isso, nós ficamos aí basicamente 15 anos perdendo de tudo aquilo que nós vivemos no nosso sínodo. E aí eu faço um paralelo com o que nós estamos vivendo essa semana, que é esse simpósio das vocações amazônicas. O bispo que sucedeu, né, o nosso 5º bispo, veio da Amazônia. Veio de São Luís de Cáceres, alguém que vivia numa região pastoralmente muito diferente da nossa, com uma dinâmica muito diferente da nossa, com um espírito de missionariedade muito mais aberto que o nosso. Então, eu digo assim, nesse momento que nós estamos vivendo o simpósio das vocações amazônicas, o que salvou a nossa diocese, que ajudou a reacender a chama da pastoral diocesana, foi ter vindo para cá um bispo que já tinha trabalhado quase uma década na região amazônica. Então, isso nos ajudou a reviver e revisitar o nosso sínodo. E concomitante com isso, o nosso bispo também trouxe à tona o magistério do Papa Francisco. Então, ele pediu para que nós revisitássemos esse sínodo que aconteceu de 96 a 2000.
com 3 enfoques: juventude, famílias e as pastorais sociais. Quais foram as conclusões que eu tive a partir dessa pesquisa, dessas leituras? Algumas. Primeiro, essa pesquisa, mesmo que de modo sintético, põe em relevo que a humanidade está passando por um processo crescente de urbanização e que a evangelização será necessária em todas essas realidades de grandes cidades, bem como no interior, onde os números demográficos das cidades não são tão elevados, mas a cultura urbana já chegou, ocasionando uma mudança quase total do estilo de vida, de conduta e das múltiplas mútuas relações entre as pessoas. Segundo, na minha percepção, a Diocese de São João da Boa Vista, mesmo sendo uma diocese do interior, com um pouco mais de 500 mil de habitantes espalhados em 18 municípios, é que vivemos uma realidade humana, social, urbana, que deixou ou está deixando de ser rural. Devemos tomar consciência das consequências que dessa realidade sociológica na configuração da nossa organização diocesana. Essa constatação é básica para programar e organizar uma pastoral evangelizadora na diocese. Terceiro, aprendi que a evangelização obedece ao mandato missionário de Jesus. E a missão nos leva, como comunidade eclesial, a estar presente em meio aos desafios de hoje, uma sociedade marcada por uma cultura urbana que não se restringe a determinados locais geográficos, mas justamente por ser uma cultura que está presente onde estão presentes as pessoas. Quarto, o grande inspirador para viver essa dimensão da evangelização, com certeza, é o Papa Francisco. Eu estava no 2º ano do curso de teologia quando ele foi eleito o bispo de Roma. Passei os anos do curso teológico observando o impacto das suas falas na teologia e na pastoral. Fui ordenado presbítero no seu pontificado e hoje entendo que, como pastor, devo percorrer os lugares, as periferias e saber que ali posso encontrar Deus. Aliás, como diz o Papa Francisco, ali Deus já chegou primeiro. E a última conclusão, convém adotar o modelo de uma pastoral missionária e como membro da igreja missionária, entrar na vida das pessoas, encurtar as distâncias, contrair o cheiro das ovelhas. Em seguida, é preciso dispor-se a acompanhar a humanidade em todos os seus processos e assim colher os frutos das sementes que são semeadas pelo próprio divino semeador. Então, essa é a minha conclusão. E espero que tenha podido contribuir um pouco com os senhores, senhoras, nesse simpósio que nós estamos vivendo essa semana. Como eu disse, eu fui oportunizado em fazer o mestrado no Mininter, né, que era específico no começo dele para favorecer novos teólogos na região da Amazônia, mas essa semana, relendo a minha apresentação do mestrado, me veio essa alegria, né? Que o frescor para a nossa pastoral diocesana veio justamente de um bispo que estava trabalhando na região amazônica e nos ajudou, enquanto diocese, a olhar para a nossa pastoral com novas lentes. É isso. Muito obrigado. Ok, parabéns, Luiz Fernando, nós que agradecemos, tá? Eu percebi que o tempo também foi bastante preciso, né? Até os 20 minutos aí. E não combinamos, né, professor Marcelo, a dinâmica bem certinha das discussões, mas eu proponho que escutemos também agora o Márcio Damião, e depois, quem sabe, uma pequena interação, um breve tempo de interação com os demais colegas. Com você, Márcio, palavra. Obrigado, Padre Elias. Bom dia, Padre Marcial. Bom dia, professora Clélia. Bom dia aos colegas aí do mestrado, a todos que estão participando. Só registrando que eu estou fora do Acre hoje, eu estou aqui em Brasília. Estou aqui na casa de Dom Luciano Mendes de Almeida.
participando de um congresso nosso, uma assembleia, na verdade, dos diáconos permanentes no Brasil, uma assembleia eletiva, que termina amanhã à noite, e aproveitando uma sala que me cederam aqui para participar também. Muito obrigado, Padre Elias. Como o senhor disse lá no início, agradecendo a tolerância pelo senhor, nós é que agradecemos, viu? Nós é que agradecemos. A paciência do senhor, a sua colaboração e, acima de tudo, o seu olhar clínico, né? A partir aí da sua experiência, da sua vivência ecumênica e da sua sabedoria com relação ao diálogo interreligioso, que tanto colaborou para a minha pesquisa e, como o Luiz Fernando disse ainda agora, o padre, para essa realização mesmo, né? Essa satisfação, essa felicidade de poder concluir o mestrado e seguir em frente na pesquisa. Eu vou projetar, então, os slides e fica mais fácil, né? Estão me ouvindo bem? Sim, sim. Já aparece os slides aí? Sim. Não, aparece não, só a voz. E os slides agora apareceram? Não, ainda não. Ainda Ainda não. Oxi. Que negócio, hein? Share the screen, ali embaixo, do verdinho, famoso. Primeiro abriu já na tua tela, os slides estão abertos. Ok, estamos chegando aqui. Tá Agora chegando. chegou? Isso. Uma reza bem... Está bem vindo a chuva aí no Acre, que está dificultando um pouquinho, mas como está em Brasília, chegou. Pronto. Brasília, Chegou? agora tudo resolve em Brasília. Tá na tela cheia, padre? Para mim, não, mas pode continuar assim mesmo. Vê se chegou agora na tela cheia. quase Também não. cheio. Ainda não. Fica tranquilo. Pode seguir assim, Márcio. Tranquilo. Então, a nossa pesquisa junto com o Minter, né, essa parceria aí junto com a Faculdade Católica de Rondônia, a Pontifícia Universidade Católica do Acre, do Paraná, né, com a Faculdade Católica de Rondônia, nosso programa de pós-graduação em Teologia. O tema da nossa pesquisa foi a vivência da diversidade religiosa em Rio Branco, capital do estado do Acre, que, por sinal, agora passa por uma enchente terrível, a maior, depois de 2015, a maior agora, né? O meu nome é Márcio Damião de Almeida, meu orientador foi o professor doutor Padre Elias Wolff, a banca foi composta pelo professor do pastor, né, o doutor Rudolf von Sinner, e a grata satisfação também da participação da professora Raquel Coletti, né, que é uma religiosa. Vamos ver se vai passando. Passou? Sim, tá ok. A problematização do nosso tema e como está estruturada, né? Trata-se da vivência da diversidade religiosa no Instituto Fé e Política, que busca uma unidade na diversidade. Como é tratada essa vivência, né? E como é vivenciada essa diversidade no contexto sociopolítico e religioso na cidade de Rio Branco. Essa é a nossa problematização. Nós tivemos como objetivo analisar a diversidade religiosa presente na cidade de Rio Branco, no Acre, e a sua prática vivencial, aí propiciada pelo Instituto Ecumênico Fé e Política, a partir de 2005, que é o elemento, né, que me inspirou, na verdade, a partilhar essa pesquisa, a buscar essa pesquisa e partilhar da pesquisa dessa vivência no Instituto, que já com os seus agora 23 anos, tem contribuído muito para essa visão da diversidade religiosa e da superação, né? Principalmente das intolerâncias que ainda persistem com relação ao fator da diversidade religiosa. Além, é claro, né, de uma participação muito importante com relação ao próprio ecumenismo. Nós justificamos a nossa pesquisa a partir de uma abordagem dialógica e ecumênica do tema, que é de grande relevância, tanto para a igreja como para a teologia, assim também como para a sociedade, né? Principalmente em uma época tão marcada pela diversidade e pela pluralidade. Colocaria hoje, depois da pesquisa,
um S na diversidade e na pluralidade, né? Que há tanta diversidades e pluralidades que nós acabamos nos encontrando no mundo, que é preciso realmente a abertura para o encontro do outro, né? Usamos de uma metodologia que é uma pesquisa bibliográfica, utilizamos aí fontes constituídas por material já também elaborado, e, é claro, com alguma também abertura para a pesquisa documental, né, que foi tão importante, utilizando aí fontes primárias, dados e informações que ainda não foram tratados científica e analiticamente, uma vez que permitem melhor contextualizar, averiguar e analisar a própria vivência dessa diversidade religiosa no município de Rio Branco. Também a dissertação está estruturada aí em 3 capítulos, além, é claro, da introdução e da conclusão. Mostram também um percurso progressivo do Instituto Ecumênico Fé e Política, com enfoque no período pós, né, Vaticano II, no Brasil. Claro que a partir do Vaticano II é que dá toda essa abertura, né, com os próprios documentos do Vaticano com relação à diversidade e ao encontro do outro, né? No capítulo 2º, nós vamos trabalhar, então, uma visão panorâmica, né, da diversidade religiosa, desse pluralismo aí em Rio Branco. Eu não sei se consigo abrir a tela maior, dá para ver com a tela aí, do jeito que está? Não, a visualização não é boa, não. Agora melhorou? Alguma coisa. Você teria que ir embaixo, né? Embaixo, aqui no teu computador, né? Na tela. E tem aquele espécie de cálicezinho. Tem perto do livro. Eu já apertei nele. Ah, não funcionou. Então aumenta. Eu apertei de tem novo. O mais e o menos. Vê se você consegue aumentar. O mais e o menos. Aí, do lado direito desse cálice, então. Ah, sim, aqui. Isto. Aí, melhora? Está ajudando, sei. Isso, está ajudando. Isso, ok. Tá Mais um pouco ainda, se quiser. Sim, já podemos. Já dá para ler, já dá para ler bem. Dá. Eu vou trabalhando aqui. Agora é tranquilo, nós não estamos na apresentação tem atenção maior, né? Agora eu estou mais tranquilo aqui do que no dia da apresentação, viu? Só essa visão, então, panorâmica. Isso daqui nós tiramos do censo de 2010, né? Que é um gráfico. Hoje, o quadro é muito maior do que esse daqui, em termos de percentual. Menor para nós, enquanto católicos, e maior ainda a pluralidade numa dimensão dos outros irmãos, né? E irmãs de outras denominações e crenças que fazem parte dessa vivência no município de Rio Branco. Por exemplo, em 2010, catolicismo romano era 44%. A média no estado do Acre, 53,39%. No Brasil, a média era 65%. Evangélicos, né? Evangélicos, aí não os de missão, que é diferente, 37%. Hoje eles já são maiores do que os católicos, tá? Essa é a experiência nossa aqui, lá no Acre, né? Hoje os evangélicos já são em maioria do que o catolicismo no estado do Acre. Só evangélicos, fora as outras denominações. Os evangélicos de missão são 6,89%. Os evangélicos de origem pentecostal, 22,35%, subentendendo aí, é claro, que dentro dos evangélicos estão os evangélicos de missão, pentecostal, e evangélicos ainda não determinados, que são essas igrejas que vão aflorando aí como água na fonte todos os dias. Esse é um fenômeno que é muito claro em Rio Branco, né? Que ainda não tem uma certa denominação definida, mas são evangélicos também. Os espíritas têm uma presença de 1,2% na cidade de Rio Branco, e aí vem as matrizes africanas, o candomblé e a umbanda, né? Que estão diminuto aí e mais periféricos ainda, muitos afastados da própria cidade,
por questão ainda de intolerância, por questão ainda de perseguição, de endemonização, de etc, etc. Que aos poucos vai se superando essa visão. E as outras religiosidades, outras expressões, né, em torno de 3,36%. Agora, um fator que chama muita atenção na pesquisa é que os sem religião, ou aqueles que se denominam ateus, que não participam, não frequentam nada, e muitos até dizem que acreditam em alguma coisa, é em torno de 13,37%. Isso é um número muito alto, né? Significa que a seara é grande para semearmos, né? Para evangelizarmos. Tem muita gente que não se denomina nada, né? E o sem declaração, 0,8%. Então, esse é um dado muito forte, né? Porque a diversidade está presente. Com relação, ainda no segundo capítulo, nós trabalhamos a questão indígena e afro-brasileira, né? Como religiões aí dos povos primitivos e originários. Lá detalhamos, né, inclusive, os mitos, trabalhamos a questão da mística, de como eles, a espiritualidade, de como os indígenas vivem, né? E os afro-brasileiros também, né? As religiões primitivas. Das religiões de matriz africanas, nós abordamos, com certos detalhes até de conhecimento, da religião da Umbanda e do Candomblé, que as duas estão presentes e fazem parte do Instituto. O Instituto ele é ecumênico, mas ele vai além, né? Ele já é um diálogo interreligioso. Essa é a verdade, né? Depois tratamos a dimensão da história nossa do catolicismo. Essa foi uma abordagem bastante profunda, até porque a Amazônia, e nós abordamos isso com muitos detalhes, explorando, inclusive, toda a caminhada que a Igreja Católica fez a partir da chegada, então, lá em 1872, depois 1920, que começa a prelazia com a primeira carta, né, papal, a primeira bula papal, depois toda a caminhada histórica até chegar na Diocese de Rio Branco, que se tornou diocese, né, depois de 1985, passando por todas as diversidades e caminhada, enfrentamentos, inclusive, né, depois da chegada dos missionários de outras denominações religiosas cristãs, né, cristãos. Essa convivência toda está bem explorada lá dentro da pesquisa. Também abordamos a questão dos evangélicos. Por evangélicos aqui, as igrejas de missões, né, as igrejas protestantes nacionais que chegaram e estão aqui, e toda a diversidade pentecostal e neopentecostal, né, que fazem parte do Instituto. Depois trabalhamos com carinho, digo com carinho porque eles dão um contributo muito grande dentro desse diálogo interreligioso, né? As comunidades auaiasqueiras, que são os chamados Santo Daime, né? Nas suas três vertentes, né? São três linhas de pensamento. Na verdade, eles chamam de três vivências, né? Que é a do mestre Irineu, do mestre Gabriel e do mestre Daniel. Tem o Alto Santo, que eles chamam, né? Que é a do mestre Irineu, aí depois vem os filhos dele, que vão surgir depois como a outra linha. É interessante na pesquisa porque aparece direitinho as linhas, né, de vivência dos daimistas, que é muito forte no Acre e que já se espalhou já por mais de 40 países do mundo, né? Essa vivência de tomar o chá, ou o vinho dos espíritos, né? Na língua quechua lá do Peru, que tem uma mistura muito grande ali, né? Um sincretismo mesmo, de catolicismo popular, espiritismo, umbanda, candomblé, né? E mais a religiosidade indígena. Ao tomar, então, a ayahuasca, que é o mariri e a chafrona, né? Que é o chá que eles tomam, eles miram, né? E aí eles vão, então, receber dos espíritos essas vozes que alimentam toda essa vivência, essa espiritualidade das comunidades ayahuasqueiras. E o espiritismo mais focado no portal Francisco Cândido Xavier, que faz parte também bastante próxima do Instituto Ecumênico.
Depois nós trabalhamos, só tá um pouquinho, vou só voltar um pouquinho. Depois nós trabalhamos no terceiro capítulo o próprio Instituto, né? Que, conforme consta no seu Estatuto Social, ele foi aprovado na Assembleia Geral de Fundação no dia 15 de dezembro de 2007 e é uma associação civil de direito privado sem fins lucrativos, com a duração por tempo indeterminado. O Instituto Ecumênico Fé e Política, ele nasceu por iniciativa de algumas lideranças políticas e também de membros de igrejas e de várias denominações religiosas, motivados aí e inspirados na iniciativa da CNBB, né, que criou essa escola de fé e política para melhor aproveitar aí a questão de educação mesmo, política do povo brasileiro, né? Então, o Instituto ele contribui para a formação do senso crítico, o despertar por um novo jeito de ser atuante, né, na sociedade plural, em uma formação que contou, inclusive, com assessorias e palestras dos teólogos importantes, como Leonardo Boff, Lina Boff, Clodovis Boff, o próprio pastor luterano Milton Schwantz, né, o Frei Beto, e, inclusive, estiveram presentes muitas vezes nas reuniões periódicas do Instituto. Outra grande contribuição foi a criação da Cartilha da Diversidade. Muitos são os caminhos de Deus, que faz, inclusive, menção, né, em vários pontos da pesquisa. Um pouco de nossa história e de nossas crenças. O professor Manuel Pacífico, ele é um padre sem o ministério, né, ele fez a opção em deixar o ministério logo depois do Vaticano II, mas está conosco, é um senhor de virilidade intelectual e física, né, que nos ajuda bastante, que escreve, né, que assina essa cartilha do Instituto Ecumênico Fé e Política, em parceria, inclusive, com a Secretaria de Estado e Educação do Estado do Acre, em 2011, que deu um grande contributo para o ensino religioso. Tá? Os encontros realizados mensalmente em torno de temas sociais e religiosos tornaram-se as primeiras atividades do Instituto Ecumênico Fé e Política e que continua em busca da cultura da paz, de acordo com a sua carta de princípios, que aparece na pesquisa. Também abordamos os assuntos tratados, né, ainda nesse capítulo. A formação para o diálogo é de maneira essencial e fundamental, a promoção da vida humana e também da criação, os direitos humanos e a liberdade religiosa, o cuidado da criação, a própria Carta da Terra e o conviver com as diferenças. Acho que eu ainda tenho uns minutinhos, né? No quarto capítulo, nós trazemos os horizontes teológicos do diálogo e da cooperação interreligiosa. Em um mundo cada vez mais plural e diverso, com linhas de pensamentos e práticas teológicas cada vez mais diferentes, os valores revelados podem se encontrar e seguir cada um o seu caminho numa perspectiva de divergências ou desafios de uma teologia das religiões a partir do Vaticano II. Assim a Igreja comunica sua verdade em perspectiva de abertura para a unidade, revelando o caráter eclesial e universal. Isso permite uma melhor compreensão e a vivência da diversidade religiosa, tendo em vista que se busca uma dimensão acolhedora do encontro, da inclusão e possibilitando também uma espiritualidade do diálogo. Agora aqui vai aparecer um pouquinho os horizontes, então, cristológicos, né? A importância nessa perspectiva de horizonte cristológico é definir quem é o Cristo, pois é possível que se faça uma alusão ao Cristo sem se levar em conta a verdadeira história de Jesus de Nazaré, o Deus humanizado aí na história da salvação. No horizonte cristológico, com o Vaticano II, inaugura-se, então, um novo jeito de ser eclésia, igreja, né? Ou uma assembleia, uma igreja que dê continuidade ao primeiro chamado, apacentar as ovelhas, à luz, é claro, dos povos, que é o próprio Cristo, como nos diz na Lumen Gentium. O horizonte missiológico,
Deus nos chama e nos envia para o mundo em missão como seguidores de Jesus, diz Paulo Sues, né? Permitindo afirmar que todo horizonte missiológico inicia, então, a partir dele, o próprio Jesus, né? Que afirmou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a exemplo dele, missão para nós, então, é ouvir a todos, diz o Papa Francisco na Evangelii Gaudium, né? Ouvir a todos é missão. E a mística do diálogo, todas as grandes religiões têm seus místicos, afirma o nosso orientador, inclusive o padre Elias, né? Os que penetram na profundidade do objeto maior da experiência religiosa. Portanto, os místicos, voltar. Portanto, os místicos em cada expressão de fé têm suas semelhanças no tocante à relação com o ser superior. Mesmo que de maneira diversa do cristianismo, seu valor é inegável, e isso permite que o acolhimento seja possível entre ambas as expressões, né? A acolhida das duas partes. Por fim, considerando... vou voltar, porque passou uma a mais. Só um minutinho, por favor. Por fim, nas considerações finais, os objetivos da pesquisa foram alcançados, porque nós conseguimos contextualizar, averiguar, analisar, sendo que a diversidade religiosa aqui explicitada demonstra que existe toda uma relação entre a teoria e a prática da fé, pois Deus é Deus de todos, sobre as mais variadas formas de manifestação e espiritualidade, o que permite compreender que o sopro do Espírito continua a dar vida e a revigorar aos que se colocam a serviço do reino. Sugere-se também nas considerações finais que ao pesquisador, por contribuir com o mundo mais interligado, né? Integralizado, melhor, solidário, comum, com a casa comum, e vista em projetos educativos de preocupação com o cunho social, político, econômico, recursos naturais, preservação ambiental, rios e florestas, além das periferias em amplo sentido, que proporcione educar, sensibilizar, conscientizar e encontrar meios para que todos possam viver a sua religiosidade, espiritualidade livremente, sem coação, sem ou impedimentos, sem preconceitos ou intolerância. Finalizando, então, que todos sejam um para que o mundo creia. É o ponto basilar, né? Entre as religiões é possível um caminho de paz. E o ponto de partida deve ser o olhar de Deus, porque Deus não olha com os olhos, Deus olha com o coração. E o coração de Deus é o mesmo para cada pessoa, seja qual for a religião, e se é um ateu, é o mesmo amor. Quando chegar o último dia e houver luz suficiente na terra para poder ver as coisas como são, não faltarão surpresas, nos diz Francisco na Fratelli Tutti 281. Muito obrigado a todos pela paciência de me ouvir nesse nosso trabalho. Obrigado, Padre Elias. Muito bem, obrigado, Márcio. Então, tivemos duas apresentações de pesquisas muito ricas, uma que trata sobre o mundo urbano e os desafios das realidades que o constituem, né? A realidade plural na cultura, na economia, na política, também no mundo religioso que configura o mundo urbano, e como a igreja se situa com a sua missão neste mundo. E depois o Márcio, então, sobre a diversidade religiosa no Acre, com foco numa experiência muito rica do Instituto Fé e Política, e o cristianismo, né, em diálogo, a fé cristã em diálogo com o pluralismo religioso desta região. Então, colegas, temos algum tempo aqui para uma interação, né, com os demais que estão participando, com algum comentário ou pergunta que queiram fazer aos nossos dois pesquisadores, um que continua no projeto de doutorado, né, com a sua pesquisa, o Márcio, e o Luiz Fernando, que ainda esperamos, né, Luiz Fernando, que essa decisão também aconteça na continuidade da pesquisa, mas agora aberta a palavra, então, para os demais que estão participando aqui.
Eu vou precisar atender alguém aqui na porta, Marcial. Você assume, por favor, esta continuidade dessa discussão por uns. Sim, nós temos agora uns minutos de participação, de reação aos dois colegas, né, que apresentaram a sua proposta, as dissertações já defendidas, né, o Luiz Fernando e o Márcio Damião. E eu só queria perguntar, eu vou fazer uma pergunta aqui pro Damião, né? Se você, na interpretação teológica, na hermenêutica do trabalho, você distinguiu com rigor os adeptos de grandes religiões, ou pequenas, ou religiões tradicionais, e de igrejas. Porque a interlocução e o discernimento teológico aí é distinto, né? Porque no caso dos cristãos, quando você coloca que todos sejam um, é um imperativo da igreja, da comunidade batismal. A gente não tem essa exigência de modo direto com adeptos de religiões não cristãs, né? Que não assumem subjetivamente o imperativo da comunhão batismal, porque eles têm outra perspectiva, são de tradição africana, ou são kardecistas, ou muçulmanos. Porque, do ponto de vista antropológico, todos são sujeitos abertos à graça, né? Mas aí tem distinções sacramentais, de pertencimento, né? Então, é que eu não li a tua dissertação, então eu só queria saber disso. Veja bem, professor Padre Massanelli, Padre Marcial, é assim, a comunhão entre nós cristãos pelo batismo, né? Agora, uma coisa que eu coloco lá, né? que pelo batismo, comunhão teologal, a caridade, o martírio, isso. E tem comunhão também com não cristãos, obviamente, mas tem essa distinção. Agora, por exemplo, o daime, né? Os daimistas, eles batizam entre eles lá. Mas o batismo deles não há comunhão nesse sentido. Por quê? Porque eles pediram, na década de 70, final da década de 70, eles pediram ao bispo que batizassem os seus fiéis, porque eles se autodenominam como se fossem cristãos. Eles se denominam cristãos, assim como os espíritas também se denominam cristãos. Claro que numa visão totalmente diferente da nossa, até por questão de conceito de reencarnação e ressurreição, que é totalmente distinto, nós sabemos disso, mas na pesquisa eu deixo claro que essa irmandade é o humano, né? Nós somos irmãos na comunhão de vida, da participação dos espaços, né? Espaço político, espaço econômico, a integração da convivência no trabalho, a convivência nos espaços da cidade, né? Mas fica bem claro, fica bem distinto que aqueles que fazem parte de denominações que não são cristãs, o vínculo é a nossa unidade humana, né? Eu acho até, Márcio, que tem um estatuto teológico também dessa unidade. O que não tem é o imperativo ligado ao batismo, da unidade sacramental, né? Como a gente espera de forma exigente dos cristãos, uma comunhão na ceia do Senhor, tal. Agora, a parte, a identidade sacramental e a igreja visível como sociedade, como comunhão, eu acho que a comunhão e a busca de fraternidade com os não cristãos em geral também tem caráter teológico, né? A Imago Dei, que é antes do batismo, não estou dizendo que não tem, só que objetivamente a gente distingue, mas tem também motivos teológicos, sim. A redenção universal de Jesus é para todos, né? A Imago Dei é anterior ao batismo, né? Quando pergunta para Jesus o que precisa fazer para ser salvo, ele fala do amor a Deus e ao próximo, ele nem diz judaísmo ou não. A resposta de Jesus é judaica, né? Ele diz, eu vos dou um novo mandamento, e repete que está no Levítico, mas tudo bem. Então, é só para saber, porque são distinções de método. Outra mais no nível da interlocução por base batismal. Agora, no campo da opção pelo bem comum, eu acho que mesmo na relação com os não cristãos, a parte do sacramento, nós temos também razões teológicas aí, eu acho que isso é bacana, né? É mais distinguir, não é excluir, né? Perfeito.
incluir na questão do humanidade Espírito Santo, mesmo, que nesse chega dos sentido. sacramentos. Tá certo. Só isso, né? Porque eu Obrigado, padre. não li, então é interessante. Se você depois for produzir um artigo, aí você pode estar mais atento às distinções sem dividir, né? De forma extrema tudo isso aí, mas distinguir. Ok, obrigado. Obrigado pela sua colaboração nesse sentido, né? De despertar para essa... É fundamental isso saber, né? Porque senão vou usar uma expressão muito simples, coloca-se tudo numa bacia, mas não é a mesma coisa, né? O bonito é mostrar que há a convivência nessa diversidade, o respeito, né? O respeito ao outro é um princípio, né? De poder acolher o outro, né? Se eu não respeito, como é que eu vou acolher? Parte desse princípio aí. Mas muito obrigado, viu, pela sua observação, viu, padre? Tá, eu que agradeço. Ok, eu retornei, como se observa aqui, claro, né? Eu não sei se houve mais questões ali, professor Marcial, mas eu passo para ti a palavra. Eu fiz uma questão e estamos aqui no momento em que outros podem fazer um sinal. Me preocupa um pouco a questão do tempo, sabe? Já são 11h11, né? Então, quem sabe seus alunos me apresentam agora e podemos retomar depois uma mesa, né, de discussão maior aqui, se alguns ainda querem recuperar elementos da apresentação do Márcio e do Luiz Fernando depois os seus, pode ser? Eu só tenho mais 2 na lista, não sei se mandaram a lista errada. Eu tenho o Irã e a Selma. Exato. Isso. Então, passaríamos a palavra para o Irã, né, que está aqui. Isso. Bem-vindo, Irã. Então, você tem uns minutos para apresentar, né, os temas de destaque da tua pesquisa. Se quiser usar algum slide, a gente tem aí a abertura de... Você tem que estar com ele disponível no rodapé da tela e puxar para a partilha, né? Então, a palavra é tua, né? Olá, bom dia, professor Marcial e professor Elias. Acho que a professora Clélia está também por aí, não estou visualizando-a, mas certamente se encontra. Como também cumprimentando a todos e cada um, na alegria de estarmos aqui compartilhando daquilo que nós refletimos nas leituras e dissertamos. Então, a temática do nosso trabalho é discipulado em comunidade na Evangelii Gaudium. Eu nem preparei slides porque o professor Marcial, quando me colocou a chamadazinha de não, é bem espontâneo, natural, compartilhamento. Então, sim, fica à vontade, pode ser na apresentação verbal, sim. Tá certo. Então, eu dispensei o recurso de slides. Então, o nosso trabalho, ele nasceu ali nos anos de 2021, enquanto ideia, né? Porque a primeira coisa que nasce é a ideia para depois se tornar uma realidade de fato. E naquele 21, nós estamos vivendo, como todo ano a CNBB lança para nós, como igreja, uma campanha, e a daquele ano era exatamente fraternidade, diálogo, compromisso de amor, e o lema: Cristo é nossa paz, o que era dividido fez uma unidade. E exatamente quando a campanha da fraternidade traz esta temática, por sinal, tão nobre, tão própria do jeito de ser dos cristãos e das cristãs engajadas com o Senhor Jesus, e é exatamente que, contraditoriamente, cresceu-se uma grande
não apenas discussão, porque as discussões elas fazem parte da natureza do entendimento e do diálogo, mas reações contrárias mesmo àquilo que a igreja, no seu conjunto, colocava para todos nós. E a gente via, claro, da parte de pessoas leigas, mas aqui e acolá víamos um bispo, um padre, ali ou tacolá. E aí, exatamente em razão disso, eu compreendi que o nosso grande desafio é desenvolver um discipulado em comunidade. Porque quando a gente vive o discipulado em comunidade, ninguém vai cada qual por si, mas todos como discípulos e discípulas, bem ao modo de como nasce a fé cristã. A fé cristã, ela é essencialmente comunitária. Por exemplo, se ela deixa de ser comunitária, ela não é fé cristã. E aí essas discussões que víamos, ela enfraquecia a principal tônica de um verdadeiro discípulo ou discípula do Senhor, que é a unidade forjada no amor, no respeito, na humildade. E, por exemplo, o Papa Francisco tem convocado-nos a todos a pensarmos como igreja, fazendo um caminho ao modo sinodal. No entanto, não daremos conta de abraçar a sinodalidade na igreja sem esse recurso ou essa virtude que deve ser a marca. Ok, isso é o que eu encontrei na internet. Que deve ser a marca dos discípulos e das discípulas. Qual? A humildade. Ninguém faz um caminho junto sem humildade. Porque sem isso vem algo que é divorciado da vida em comunidade, que é o absolutismo. Ele esgarça o tecido comunitário. E aí, nesse sentido, é preciso que a gente entre na dinâmica que o Papa Francisco nos convoca. Ele diz na Evangelii Gaudium: eu convido a todos a se voltarem, a se encontrarem, a renovarem o seu encontro com Jesus. E desse convite não tem por que ninguém ficar do lado de fora. E esse encontro, é claro que Deus se revela e fala... Você precisa desbloquear o iPhone primeiro. É claro que Deus fala na realidade da vida particular de cada um, mas ele fala em vista de formarmos uma comunidade. Lembra-nos o Papa Francisco que, por exemplo, quando Deus convocou um povo, ele convocou... Aliás, quando Deus convocou, ele não convocou alguém individualmente, mas ele convocou um povo, embora ele considere a individualidade de cada pessoa. Então, nesse sentido, nós nos propomos a analisar a exortação apostólica do Papa Francisco, a quem nós já tanto escutamos dos teólogos, dizer que é o programa pastoral dele. E nessa pesquisa, interessamos, sobretudo, encontrar o sentido de ser discípulo do Senhor, que só é alcançado quando quem o adere se esforça para continuar com a vida e a palavra, a obra redentora e o projeto da salvação. A fé cristã, ela não comporta posturas fechadas, tampouco se trata de um projeto intimista e individualista. Antes requer a abertura de cada pessoa
tanto para Deus quanto para a comunidade. Daí que a nossa pesquisa se concentrou na importância que tem o discipulado em comunidade, visto que a comunidade é o lugar onde os batizados testemunham a sua fé e o sabor do evangelho no coração do mundo. A clareza que a comunidade dos discípulos de Jesus deve elaborar de si mesma, ela não existe por autoproclamação, mas por fidelidade à palavra de Deus a serviço da evangelização. E aí nós articulamos a nossa reflexão em 3 sessões. A primeira, nós nos voltamos sobre o ministério pastoral do Papa Francisco. Depois, a segunda, o sonho dele, que em última análise é o sonho de Jesus e deve ser o sonho de cada um de nós, que é a transformação missionária da igreja. E o terceiro e última parte, nós compreendemos que essa transformação missionária, a ser pleiteada por todos nós, ela só ocorre se for no nível comunitário. Então, o ministério do Papa Francisco é marcadamente sensível à condição humana. Trata-se de alguém que desesperado desejo de viver o Evangelho de Deus e de seguir os passos de Jesus. Daí compreender porque logo no início do seu pontificado escreve Evangelii Gaudium, ou seja, a alegria do Evangelho. O amor de Deus lhe é fontal, por isso vive um pontificado fecundo, com sentido, portanto, com qualidade de testemunho. Interessa-o, sobretudo, o coração do Evangelho, razão porque fala a partir do coração. Se trata de um discípulo do Senhor, afinado com o Deus da vida, e que na atualidade serve para a gente como um referencial, uma baliza, um jeito de encarnar o discipulado e de viver esse discipulado na comunidade. Por isso que tem uma expressão dele que já é bastante conhecida por todos nós, ele diz, não deixemos que nos roube a comunidade. Num primeiro momento, pode ser que passe a impressão que roubar a comunidade seja o outro que nos rouba a comunidade. Mas o roubar a comunidade trata, sobretudo, das nossas posturas, do fechamento, do individualismo, da indiferença e do isolamento. Por isso que ele diz que a sinodalidade é o caminho que Deus espera da sua igreja nos tempos que correm. Então, concluindo, eu destaco assim 3 elementos importantes para a construção da identidade do discipulado em comunidade. Primeiro, pertença. O Papa Francisco, na Gaudete Exsultate, ele diz que não existe identidade sem pertença. Então, pertença. Essa pertença, ela tem uma finalidade, porque nós somos povo convocado à escuta. Então, pertença, escuta a palavra de Deus, Deus que dialoga conosco, nós que dialogamos com Ele, e nesse diálogo de Deus conosco, nós vamos descobrindo o segundo mandamento, que faz parte do primeiro, que é o outro. Então, um diálogo de Deus com a comunidade, com cada um de nós. Então, diálogo, exatamente para a gente dar conta de fazer esse caminho sinodal. Todos caminhando juntos, porque nos vendo peregrinos rumo à pátria definitiva.
Trata-se de um recorte dialético com o magistério do Francisco, pois nossa pretensão passa longe de querer esgotar o tema em questão, tampouco qualquer outro aspecto presente no magistério. Muitas riquezas ficam do lado de fora. E 3 razões justificam. Primeiro, por se refletir um magistério em aberto, o Papa está aí fazendo história e muitas coisas boas estão por vir. Segundo, por se tratar de um magistério fecundo, com uma densidade teológica, pastoral, espiritual e comunitária muito densa, profundo mesmo. O trabalho, portanto, se insere no universo de interpretações do atual pontificado, acenando para um dado importante da vida do discípulo e da discípula. Isto é, a comunidade, que é o lugar do exercício do discipulado e de quem se inscreve a Nós tivemos uma pequena perda da tua falinha no final, mas não prejudicou a apresentação, porque você já tinha, né, feito a maioria das colocações. Então, obrigado, Irã. Né? O Irã trabalhou a partir do magistério do Papa Francisco, especialmente, e ali ele aprofundou as fontes, onde Francisco recebe o concílio, pensamento de Paulo VI, e aplicando para a vida das comunidades, né? Dentro de uma perspectiva bastante pastoral e relacional, não tanto dogmática, mas relacional, né, de modelo comunional de igreja, com dinâmicas de diálogo, de adesão, de testemunho. Então, esse é o tom do trabalho do Irã. Obrigado, Irã. A gente vai passar para a Selma, né? E a Selma está aqui já, e aí nós depois, ouvindo os 2 colegas, a gente tem um tempinho ali para concluir. Então, a Selma está chegando aí. Já estou aqui. Não, eu estou dizendo na tela principal, que estou querendo colocar e não consigo. Ah, agora entrou. Muito bem, então a Selma, fica à vontade para apresentar a tua pesquisa, né? Defesa também, como o Irã, foi recente, comecinho do ano, né? Isso. Muito bem. A Selma está partilhando aqui a tela. Olha, o professor pode perceber que a minha tela fica cheia de chuvisco. Eu vou desligar, tá? Acho que fica melhor. Ok, sim, a gente pode ouvir você e ver aqui o slide, tranquilo. Você está no Acre também, Selma? Aí a gente Rondônia. entende. Rondônia. Está chovendo bastante por lá, Ontem eu tive esse treme-treme de tela aqui numa reunião com a Colômbia. Esse é a própria conexão que tem probleminha. Não caindo está bom. Nós podemos ouvi-la e ver também os seus slides aqui, né? Melhorou. Professor, bom dia a todos, né? De modo muito especial, o professor Marcial Massaneiro, que tem me ajudado muito, foi meu orientador, continue me apoiando, me ajudando, né? Consegui, na graça de Deus, com o apoio dele, fazer acontecer a defesa do mestrado, dia 23 de novembro, uma data inesquecível na minha vida. E o tema da nossa dissertação, né? Nossa, que é dele e é minha, né? Batismo, né? Alicerce da vida cristã em perspectiva missionária no contexto amazônico. Por que escolhi esse tema? Porque eu trabalhei por 8 anos no interior do Amazonas e sou uma mulher apaixonada pela questão missionária no mundo amazônico. Deixa eu dar continuidade aqui. Aí nós temos no primeiro,
primeiro no slide ali. Por meio do batismo, recebemos a vocação de missionários. Somos inseridos no corpo de Cristo e assumimos o compromisso de cumprir a missão deste corpo, que é dar continuidade ao ministério de Cristo no mundo. Isto significa difundir a mensagem de Jesus a todos os seres vivos e a sociedade, e trabalhar pela justiça e pela paz, contribuindo para aliviar a dor e o sofrimento das pessoas. Devemos viver intensamente nossa espiritualidade e missão. A serviço do reino de Deus. Devemos viver intensamente nossa espiritualidade e missão a serviço do reino de Deus. A espiritualidade é um elo que apoia os valores de unidade, compaixão, cuidado e amor, o que é essencial para a construção de uma sociedade mais justa e humana. Batismo e espiritualidade. Desculpe aí. O objetivo. Cadê? Aí você vai ali no cursor e clica para os slides irem adiante. Só um minutinho. Ah. O objetivo desta pesquisa é analisar a correlação entre batismo, espiritualidade e missão como fundamento para uma espiritualidade missionária e discípula no contexto pastoral da Amazônia. Como procedimento metodológico adotado, em função dos objetivos, foi desenvolvida uma pesquisa bibliográfica e em documentos oficiais da Igreja, livros, tese, dissertações e artigos científicos. O estudo revelou que a missão da Igreja se evidencia em dois momentos: no envio do leigo até os mais distantes lugares para formar comunidades e na promoção humana. Constatou-se a necessidade de uma igreja aberta ao diálogo. Constatou-se a necessidade de uma igreja aberta ao diálogo, ecumênica e desburocratizada, que foque mais na espiritualidade e menos na religião. A igreja fica fortalecida quando é transmitida em prol dos mais fragilizados, compartilhando seus dons espirituais e talentos. Concluímos que é urgente ouvir o grito da Amazônia, local onde a igreja precisa estar sempre comprometida com a missão profética. As palavras-chave dessa dissertação: batismo, laicato, espiritualidade e missão. Convém ressaltar que para falarmos na missão cristã em nossos dias, será preciso, primeiramente, nos perguntarmos sobre qual cristianismo haveremos de anunciar e propor aos homens e mulheres deste início de século. E a partir desta interpretação, traçamos uma proposta missionária que expresse, de fato, uma convicção que é fruto de uma vivência. Como pressuposto, fundamental para a credibilidade de nosso testemunho eclesial. Como podemos ver em Mateus 16, 18, o próprio Cristo nos revela a missão inicial da igreja. Pedro, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do inferno não se prevalecerão sobre ela. Ou seja, a missão é uma ordem dada a alguém.
que precisa ser cumprida, e em relação à igreja, cada membro precisa cumprir sua missão, pois o aspecto missionário da igreja é o chamado à construção do reino de Deus. Cada cristão e cada comunidade é chamada a discernir qual é o caminho que o Senhor lhe pede, mas todos somos convidados a aceitar esta chamada, sair da própria comunidade, da própria comodidade e ter coragem de alcançar todas as periferias que precisam da luz do Evangelho. Se encontra no Evangelho Gáudio, número 20. Cada cristão é missionário à medida que se encontrou com o amor de Deus em Cristo Jesus. Não digamos mais que somos discípulos e missionários, mas sempre somos discípulos missionários. Evangelho Gáudio 120 e Murad também complementa esta citação do Evangelho Gáudio, ao mencionar que é pela força de Deus que o discípulo sente a necessidade de falar em nome dele, especialmente em situações complexas, confusas, nas quais um pouco de luz pode clarear o caminho de muita gente. Nesse sentido, a missão passa a ser enfatizada em todos os âmbitos, porém, é preciso ter cuidado com enfatiza, diz Moscone, dizendo que a missão é verdadeira e não pode ser feita de qualquer jeito. Se torna vaga, genérica e sem objetivos verdadeiros. O importante é estar no caminho certo, caindo, levantando-se, caminhando sempre. Pessoas autênticas é a pessoa que escolhe um projeto de vida e procura realizá-lo. Projeto autêntico é aquele que responde aos anseios mais verdadeiros plantados na natureza humana. A realização do projeto de vida precisa de formação. A realização do projeto de vida precisa de formação. É o projeto que ilumina e orienta todo o processo de... É o projeto que ilumina e orienta todo o processo formativo. Sem o projeto, não há formação, e sem a formação, não se alcança o projeto. Sem o projeto, não há formação. E sem a formação, não se alcança o projeto, disse o padre Moscone. Aí eu trago presente uma frase de suma importância, inclusive coloquei na nossa dissertação, que é a frase do Dom Helder Câmara, que já está junto de Deus, que ele diz assim: não basta abrir portas e janelas de madeira das igrejas de pedra. O ideal é abrir as portas dos templos vivos que somos nós, criados não para as delícias do nosso egoísmo, que todos se sintam criados para Deus e para o próximo, para Deus e para os outros, pois todos são nossos irmãos. Dom Helder Câmara. Aqui eu concluo a apresentação da nossa dissertação e desde já agradecendo a paciência de todos. Obrigado, Selma. Você fez um recorte bem essencial, né, do tema, porque a Selma, no desenvolvimento do tema, ela pegou como que o batismo é alicerce de uma espiritualidade missionária, praticamente em todo o magistério, desde o Concílio Vaticano II, né, Selma, até o Papa Francisco, sem fazer distinção de projeto vocacional. Por exemplo, o que é só para leigos, ou para presbíteros, ou para consagrados. Não, ela pegou a categoria discípulos missionários, onde todos se incluem, mas com foco preferencial na interpretação dela para o laicato, né, Selma? Porque você gostaria
de apresentar uma contribuição para a formação missionária do laicato de base batismal, e eu sugeri ela fazer o recorte para não ficar assim falando de todo mundo e de ninguém ao mesmo tempo. Então ela conseguiu, foi um trabalho de leitura, né, de anotação. Depois ela teve também uma acolhida do tema para a Amazônia, foi bem interessante, onde ela traz o terreno missionário, a experiência dela. Tudo isso está lá no texto, né? Não dá para colocar aqui, levaria mais tempo. A gente abre aqui uns minutos, estamos indo já para 11h40, mais ou menos. Se alguém gostaria de fazer uma apreciação, né? Uma pergunta para o Irã e para a Selma, fique à vontade, temos uns minutos finais. Agradeço imensamente a partilha dos colegas e parabéns, Marcial, pela sua orientação. Ok. E muito importante observar que são temas bem conectados mesmo com o chão socioeclesial, cultural, religioso da Amazônia. Eu creio que é a contribuição que as comunidades estão esperando de nós como pesquisadoras, né? O colega que falou antes, não recordo o nome, perdão, e a Selma agora, mostram bem essa conexão. Extrema importância. Falou antes da Selma, foi o Irã. É o Irã, exatamente. Quer dizer, o Irã tocou em um assunto que eu acho que é um dos mais cruciais para uma vivência religiosa em perspectiva cristã hoje, que é o tema da comunidade. Ninguém é cristão sozinho. E o Papa fala, vivemos na cultura do encontro, ou ele propõe a cultura do encontro, a cultura do diálogo. Isso significa, se tudo está interconectado, também ele afirma isso, significa assumirmos realmente este modo de ser com o outro, num testemunho de que, diante das demandas que hoje existem, de realização humana, pessoal, nós precisamos cooperar uns com os outros, né? Então, o mundo do subjetivismo, do individualismo, tem um contrapeso pela vivência das comunidades eclesiais hoje, ou das comunidades religiosas. E na perspectiva cristã, esse ser com o outro é de extrema importância, constitui a natureza da igreja e da própria fé cristã. E é nesse sentido que eu vejo que a Selma propõe também assumirmos, né, de uma forma convicta, a recepção do magistério do Papa Francisco. O Papa Francisco é o homem que não sabe viver sozinho. É a sua opção de vida. Por isso até vive na Casa Santa Marta, para mostrar que ser cristão, ser humano, ser pessoa de igreja é viver em relação. E creio que essa é uma das características muito significativas dos povos da Amazônia, né? Os povos ribeirinhos, os povos indígenas, enfim, essa cultura do ser com, tanto das relações interhumanas como na fraternidade criatural, pelo cuidado, né, do meio ambiente, pelos compromissos ecológicos assumidos, né? Então, parabenizo as pesquisas feitas, e tomara que tenha continuidade, né? Alguém escreveu aqui, não lembro quem da aspiração pelo doutorado aí, espera também estar neste outro grau acadêmico, muito bom. Eu só acrescentaria que eu acho que para todos os que participaram nas 3 áreas, a orientação mostrou o desafio que a professora Clélia lançou no Minter já no início, com os rudimentos de metodologia, né? Vocês lembram? Que era o desafio de transplantar, não é,
para a linguagem e para os critérios de pesquisa, a experiência cotidiana. Porque todos, a meu ver, uns mais, uns menos, depende da proporção, do tema, mas todos vocês e todas vocês trabalharam no Inter a partir do seu lugar de fala, né? Uma coisa é quando você faz um exercício temático, metodológico, pensando, né, eu vou fazer um ensaio para chegar no doutorado. Você pode até chegar, mas me parece que o propósito de um doutorado, não condicionou as dissertações. Pode chegar lá, mas não condicionou. Eu acho que elas foram muito mais condicionadas metodologicamente pelas experiências vividas, sociais, pastorais. E trazer isso pelo filtro do método, citar corretamente, aplicar um argumento crítico, né? Não confundir opinião pessoal, mesmo que fossem opiniões certas. Eu dizia às vezes para os orientantes, gente, essa opinião é certa, mas você tem que fundamentar, você tem que argumentar, você não pode falar sozinho. O Irã está rindo ali porque o Irã é fã do Papa Francisco, então assim, Papa Francisco falou, a gente quase dispensa a criticidade, porque a gente gosta muito dele, mas tem que ter criticidade para o Papa Francisco também. Senão dá a impressão que só esse autor fez tudo, que veio antes não disse nada, e assim por diante. Mas isso acontece. Eu queria dizer para vocês que o único jeito de aprender é fazendo o processo. Todas as bancas apareceram isso um pouco. Então, eu dizia, olha, o mérito é que esse pessoal escreveu, né? Agora, para dar o passo para o doutorado, o filtro vai ser mais carregado, né? Não é um coadorzinho fino, não, é um coadorzinho mais grosso, mais refinado, porque o pó de café vai ter que ser mais graúdo, né? Então, essa é a dica que eu deixo, né? Se for para ir para o doutorado, descansem, olhem a realidade, tragam uma síntese da dissertação para você, para o seu coração, para a sua mente, vejam como isso pode dar sinalizar um passo seguinte, mas o mais importante é elaborar um projeto com o que se aprendeu com essa dissertação, né? Mas esse é o desafio, né? A escadinha metodológica de trazer para a argumentação crítica, ponderada, as categorias de análise, os autores, e distinguir os âmbitos. Eu estou falando do quê? Do âmbito da pastoral, é do âmbito mais institucional, isso aqui é antropológico, isso aqui já é sacramental. Né? Os orientadores sabem que é isso que é o grande desafio. Mas, por isso mesmo, o mérito de todos e todas que concluíram, porque foram autores do seu trabalho. Né? A opção pelo tema traz o risco, traz os limites inerentes às escolhas, mas traz também um mérito. E é isso aí, gente. Se não se joga na água, não se aprende a nadar. Depois você vai melhorando a técnica, né? De bruços, de braçada, de lado, com boia, sem boia, com canudinho, a profundidade, uns mergulham no fundo, uns ficam... Mas tem que se jogar na água. Então, parabéns para todos e todas. Muito bem, Marcial. Excelente. Muito obrigada. Então, nós vamos concluindo, né? Acho que já estamos quase no horário, né? Então, agradecemos ao professor Marcial, ao professor Elias, né? Esse trabalho tão bonito que vocês fizeram nessa parte da manhã, a condução desses trabalhos, dessa partilha de conhecimento. Eu acho tão bonito quando a gente tem essa possibilidade de poder partilhar o conhecimento produzido, como o professor Marcial agora acabou de dizendo, né? Esse conhecimento que foi sendo construído a partir de uma experiência, né? Foi sistematizado e foi colocado para a comunidade acadêmica primeiro e agora para a comunidade em geral. Foi devolvido para a comunidade, né? E então acho que é isso que nós temos que fazer. Né, devolver para a comunidade de onde a gente vem aquilo que nós aprendemos num tempo de estudos. A comunidade merece, né, o nosso esforço, o nosso empenho. E cada dissertação, né, é uma história que está ali, né, cada dissertação é um sujeito que está por trás dela, né, mas também uma comunidade junto.
Então, muito bonitos os trabalhos que foram apresentados, as exposições que foram feitas, né? Eu estou acompanhando cada um e pensar, né, como você disse, professor Marcial, do dia que a gente entrou na sala de aula para apresentar o projeto de pesquisa, agora, afinal, é um caminho muito bonito, né? Um caminho muito, muito interessante, muito, assim, de construção de cada um, né? Então, parabenizo a cada um e parabenizo a todos os orientadores, né, por essa etapa. Deixo a vocês, professores, a conclusão desse momento, e aí nós fechamos para depois, à tarde, 14h30, voltarmos com as outros 2 encontros. Eu apenas reitero o que comentei, que eu tinha feito o comentário pensando já em concluir, né, desse aprendizado que qualifica a nossa evangelização e a nossa ação social. Dali adiante, e para um doutorado, aí tem que encarar os desafios próprios do doutorado, né, que também terá os seus frutos próprios. E foi uma alegria participar dessa experiência, que trouxe para o nosso PPGT uma perspectiva nova. Vocês foram pioneiros, vocês têm o mérito de serem pioneiros e pioneiras, e foi a partir dessa experiência que o nosso programa começou, se dispôs a outras ofertas de mestrado e também doutorado interinstitucional. E, claro, o desafio para nós de nos transplantar para uma região que não é frequentada habitualmente, né? Com exceção de um outro professor, não somos todos nós que temos raízes amazônicas, né? Isso foi um desafio e eu agradeço muito o aprendizado que eu tive, no caso, para os temas que tiveram uma explicitação mais, né, das experiências dessa realidade. Para a gente foi também desafiante, foi bom. Perfeito, e sem dúvida nenhuma o trabalho de estudo, de pesquisa que fazemos não é para nós. É um serviço à igreja, é um serviço às comunidades de fé, é um serviço à sociedade como um todo. Então, eu quero estimular cada uma de vocês a publicarem os trabalhos que fizeram. Se não vai publicar a dissertação agora, na sua totalidade, faça um artigo. Se não encontra uma revista, talvez, lá com qualis alto demais, que queira, publica no jornal da diocese, no regional, enfim. Há muitas formas de fazer com que a socialização das pesquisas que fazemos seja uma efetiva contribuição para fora da academia. É importante na academia, mas as nossas pesquisas não são para a academia, são para a sociedade, são para as comunidades de fé. Então, em frente, tá bom, colegas? Para quem já teve a coragem de dar o passo para o doutorado, muita perseverança. Para quem ainda não teve coragem, ânimo. Isso é de extrema importância, tá? E vamos terminar a sessão, então, com uma bela foto com nossas faces aí, abrindo a câmera. Tá certo? A Kathleen, alguém... bom, eu faço o print aqui. Estou na página 1. Eu não sei quem é que está na página 1. Nós somos 3 páginas. Né? Lá vai o print da página 1. Perfeito. Agora eu preciso colar no arquivo aqui. E depois eu faço o print da página 2. Alguém mais está fazendo também? É bom. É bom. E tomara que esse encontro não pare aqui, né? Nas próximas oportunidades, aí possamos nos encontrar novamente em lives, quem sabe. Na página 2 está todo mundo com a câmera desligada. Eu vou dizer alguns nomes que estão na página 2 aqui. Léo, Clóvis, é o pessoal Rodrigo, que já está Simão. esquentando o almoço. Ops! Bem, vou fazer um print de só os nomes deles, mas não tem um com a página, com a câmera ligada, tá bom? Vamos para a página 3. Olha, estamos em 50, né? Significa que a gente valoriza... Bom, página 2 só.
a gente valoriza, né, essa partilha dos colegas nesse seminário de pesquisa. Ok? Bom descanso para vocês. 14h30 nos reencontramos aí para a continuidade na parte da tarde. Até. Ok, até às 14h30. Muito bem. Bom almoço a todos. Obrigado. Obrigada, Bom almoço a todos. Obrigado por tudo. Obrigado, bom almoço. Bom almoço.